de acompanhamento do objeto que você está querendo fotografar. Né? Então, por mais que a gente use uma plataforma equatorial, por mais que essa plataforma equatorial ela seja mecanicamente muito boa, seja usinada com as menores tolerâncias possíveis, você sempre vai ter um erro periódico nas engrenagens daquele equipamento que vai atrapalhar, né, esse processo de acompanhamento. Então a autoguiagem é o quê? É você usar uma segunda câmera, além da câmera que está fazendo a imagem do objeto que você está querendo fotografar, você usa uma segunda câmera que ela vai monitorar uma estrela próxima do campo que você está fotografando. E aí o que acontece? Quando aquela estrela se deslocar um pixel de onde ela estava originalmente, a câmera sente aquele movimento e manda um comando para o equipamento de acompanhamento fazer a correção no sentido contrário e manter aquela estrela fixa naquele pixel que ela está monitorando. Então é uma forma de corrigir os erros de guiagem. Né? Então ela fornece correções à montagem equatorial para que esses erros sejam minimizados. Então é uma forma de manter o objeto a ser fotografado no campo da câmera principal sem absolutamente nenhum deslocamento, ou pelo menos nenhum deslocamento visível, assim, aparente, para não introduzir trilhas, artefatos na imagem, para que suas estrelas saiam pontuais e não gordinhas. Né? Vou mostrar aqui uma foto. Pode apagar a luz, por favor? Essa foto dá para a gente ver um pouco a diferença que faz a autoguiagem. Né? Então isso daqui é a mesma galáxia, NGC 1946, fotografada sem autoguiagem e com autoguiagem. Então, essa foto aqui, ó, ela foi feita com um integrador total de 1,3 horas. Significa que juntando todas as fotos que ele fez, né, somando todo o tempo de exposição das fotos individuais, deu 1,3 horas. Ele fez 16 fotos de 40 segundos para o filtro vermelho, verde e azul, e fez 57 fotos de 50 segundos no filtro de luminância, que é um filtro que deixa passar toda a luz no comprimento onda do visível. E aí a gente pode observar aqui a imagem que ele obteve. Aqui, com a guiagem, foi possível fazer uma integração de 4,8 horas. Né? Então, obviamente, se você fotografa um objeto com 1,3 horas e 4,8 horas, você vai, claro, capturar mais detalhes desse objeto, porque o tempo de exposição é maior. Mas não só isso, se vocês repararem, as estrelas aqui, elas estão muito mais gordinhas do que as estrelas aqui. As estrelas aqui estão muito mais pontuais. E você começa a ver detalhes, né, no núcleo da galáxia que aqui você não via. Então a autoguiagem faz uma diferença muito grande quando você tem exposições longas. Só para comparar aqui, né, a mesma região, vocês vejam aqui essa estrela, como ela está gordinha em relação a essa estrela aqui que está mais pontual. Então aqui é sem autoguiagem, aqui com autoguiagem. E aqui sem autoguiagem e aqui com autoguiagem. Vocês vejam que aqui o erro de acompanhamento foi tão grande que as estrelas apareceram como rastros. Né? Já aqui não, as estrelas estão redondinhas e a gente consegue ver todos os braços espirais aí da galáxia. Então a gente podia perguntar, né, por que esses erros de acompanhamento acontecem? A gente compra um equipamento que é para acompanhar, mas ele não acompanha tão bem. Né? Então, eu já falei, o erro periódico da montagem. Por mais perfeito que seja, essa engrenagem ela não é 100% perfeita. Mas tem erros como vento, né? Vento atrapalha a gente, o desbalanceamento de peso no seu equipamento, a condição, a qualidade do céu, né? A gente sabe que a luz que está vindo desses objetos tem que atravessar a atmosfera. Então tem dias que o céu está mais calmo, você está com a temperatura mais baixa, com menos umidade, né? Um tempo mais seco, e isso favorece a você não ter tanta turbulência atmosférica. Aí você vai ter menos erros de guiagem. Então, para corrigir tudo isso, né, erros no alinhamento polar, então você fez lá o apontamento para o polo, mas não está exatamente no polo, então você vai ter um erro chamado de rotação de campo. Então tudo isso atrapalha. Né? Por conta disso, a gente usa autoguiagem. As exposições mais longas, como aquelas que usam filtros de banda estreita, então eu falei eu mostrei aqui várias fotos que usaram filtros vermelho, verde e azul, não foi? Mas existem fotos que são feitas com filtros que captam comprimentos de onda específicos de elementos ionizados. Então, um exemplo é o hidrogênio que eu falei. Então, muitas dessas nebulosas de emissão, a cor vermelha que aparece é resultado do quê? Do gás hidrogênio que está próximo de alguma estrela muito brilhante, e essa estrela aquece aquele gás, ioniza o hidrogênio, e aí você tem uma emissão lá perto de 658 nanômetros. E então, se você quiser capturar a luz
do hidrogênio ionizado apenas, você tem que usar um filtro que vai excluir todos os outros comprimentos de onda e vai deixar passar esse comprimento de onda específico. Como você está deixando passar menos luz, o tempo de exposição tem que aumentar um pouco para compensar isso, né? Então, fazer fotografias de banda estreita sem autoguiagem é mais difícil, né? As montagens mais populares, que são dessa marca aqui, Skywatcher, elas conseguem, com alinhamento polar bom, exposições de 2 a 3 minutos sem autoguiagem. Eu não sei se eu estou sendo otimista, Patrick. Mais ou menos mesmo, mas vai depender da distância focal, né? Depende da distância focal. Se você usar um C8 ou um telescópio de distância focal maior, aí o bicho vai vai cair. cair. Pois é, mas é mais ou menos isso, né? Então, quanto maior a distância focal, maior a necessidade de você usar autoguiagem. Eu estou mostrando aqui duas montagens, né, equatoriais que permitem autoguiagem. Essas montagens, geralmente, elas estão conectadas ao computador, onde você tem um programa planetário, você pode fazer o apontamento do telescópio e tudo mais. Ou você utiliza um padzinho desse, né, que é basicamente um computador, onde você tem um catálogo dos objetos, né, do céu, e você pode fazer o apontamento automático, desde que o telescópio esteja alinhado e esteja calibrado, você dá o comando e aí a montagem aponta o telescópio para você e faz o acompanhamento, né? Então são duas montagens aqui que fazem a mesma coisa. Essa custa em torno de $1.800, essa custa em torno de $16 mil, né? Então só para dar uma ideia assim, né, do tipo de loucura que as pessoas às vezes cometem, né? Do tamanho de bolso. Tem gente que gosta de Ferrari, tem gente que gosta de montagem equatorial com encoder e tudo mais. E pode. Bom, aqui são telescópios, os tipos de telescópios que podem ser usados para astrofotografia. A gente tem os refratores, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um refrator, uma luneta, é o que a gente convenciona chamar de luneta. É um telescópio que usa uma lente, um objetivo aqui. Essa lente capta a luz e focaliza em um ponto, né? O ponto focal. E daqui, essa luz, nesse caso aqui, ela é refletida por um prisma. Desculpa, refletida não, ela é refratada, né? É refletida, né? Ele promove a reflexão total do feixe. Para ocular. Os refratores, eles têm lentes, então, né? Então eles usam o fenômeno de refração. Os refletores têm espelhos, então eles não usam lentes, né? Então aqui a gente vê um telescópio refletor do tipo newtoniano, é o tipo desse telescópio aqui do lado, né? Então dá para ver um pouco de semelhança, né, entre o real e a imagem aqui. Aqui é onde a gente olha, né? Então a luz entra pela frente do tubo, ela bate no espelho que está aqui no final, é um espelho parabólico, né, um espelho côncavo, e aí esse espelho côncavo focaliza a luz nesse espelho secundário, que fica aqui, e o espelho secundário então manda a luz para ocular, né, onde a gente pode olhar, ou então onde a gente pode acoplar uma câmera para fotografar a imagem que está sendo focalizada. E aqui a gente tem um telescópio composto, também chamado de catadióptrico, que é um telescópio que usa lentes e espelhos, né? Então a luz entra, por exemplo, aqui, ela passa por essa lente corretora aqui na frente do telescópio, bate nesse espelho aqui, que é um espelho esférico, não é parabólico, é esférico nesse caso. Esse espelho esférico manda a luz aqui para um segundo espelho secundário e aí para o ponto focal aqui. Então assim, você pode usar os 3 tipos de telescópio em astrofotografia, mas eles têm vantagens e desvantagens, né? Não existe um telescópio ideal para fazer astrofotografia. Por exemplo, se você vai fotografar planetas, né? Então tem gente que gosta muito de fotografar planetas, objetos do sistema solar, planeta, lua. Então esses objetos você vai precisar de aumento, você vai precisar de muito aumento, porque você quer distinguir aquelas características na superfície, no disco dos planetas. Então o melhor é você obter um telescópio de maior abertura possível. Então geralmente o pessoal opta por um refletor ou por um telescópio composto. Por quê? Porque são telescópios mais baratos por abertura. Você consegue telescópios de abertura maior por um preço mais acessível. Se a gente fosse fazer um telescópio de grande abertura com uma lente, além dele ficar muito pesado, ele ia ser mais caro, né? Por outro lado, se você gosta de fotografar nebulosas,
objetos mais extensos no céu, que ocupam áreas maiores do céu. Você não vai querer um telescópio que aumente muito, que lhe dê... Porque senão você vai fotografar só um pedacinho daquela nebulosa. Então você vai optar por um telescópio de menor distância focal e que lhe dê um campo maior. Então assim, dependendo, né, do tipo de telescópio. E a outra coisa também, existem refratores de R$200 e existem refratores de R$30.000, de R$20.000, de R$10.000. Então, esse aqui é de 300. a diferença entre esses refratores é o grau de correção das aberrações ópticas que esses instrumentos têm. Então você vai ter possibilidade de ter aberração cromática, aberração esférica, coma, que são defeitos na imagem. Então quanto melhor corrigido, quanto mais, digamos assim, perfeita for a imagem que esses telescópios formam, maior vai ser o preço deles. Tá? Então diferencia em relação a isso. Aqui só como fazer a autoguiagem, né? Então eu falei para vocês que uma segunda câmera é utilizada, então aqui a gente vê um telescópio, a câmera principal está aqui e aqui está a câmera secundária. Nesse caso está sendo utilizado um equipamento que chama Off-Axis Guider. Né? Esse equipamento ele tem esse prismazinho, né? Então esse equipamento está representado aqui. Né? Então o que acontece? A luz está vindo do telescópio, né? Está sendo focalizada no sensor da câmera principal, mas uma pequena parte da luz está sendo refletida para câmeras de guiagem aqui. Então, a câmera principal está fazendo a imagem do objeto e a câmera de guiagem está monitorando a estrelinha lá para deixar ela sempre no mesmo lugar. Né? Se ela sair, aí um comando vai para a montagem, para o tripé, digamos assim, para o tripé ajustar e manter a estrela sempre lá. Uma outra forma de fazer autoguiagem é utilizar um segundo telescópio. Né? Então aqui a gente vê o telescópio principal, com a câmera de imagem principal, e um segundo telescópio com a câmera de guiagem. Então assim, esse é o setup, digamos assim, é o tipo de setup mais completo, aquele que vai lhe dar mais versatilidade em termos dos tempos de exposição que você vai conseguir, dos objetos que você vai conseguir fotografar. Né? Então, você vai conseguir aí exposições de vários minutos. Então, só mostrando um pouco o tipo de fotos, né? Então, essa é uma foto que foi feita há pouco tempo, eu fiz ela lá no Guinda, no dia 14, eu acho que eu estava... No dia que você estava aqui, eu estava fazendo a foto. É uma galáxia na constelação de Centauro. Né? Então, é NGC 4945. Essa foto ela foi feita com 32 exposições de 5 minutos no filtro de luminância, 10 exposições de 300 segundos nos filtros vermelho, 10 no filtro verde e 10 no filtro azul. Então, um total de exposição aqui foi de 5,2 horas. Né? E o telescópio que eu usei aí foi um telescópio refletor de 8 polegadas, 200 milímetros, e a montagem equatorial com autoguiagem, e a câmera que eu utilizei foi uma dessas CMOS refrigeradas. O modelo é esse daqui, quer dizer, uma câmera que usa o sensor da DSLR, mas consegue resfriar o sensor, no caso, a menos 15 graus. Foi a temperatura que foi usada. Aqui é uma foto também recente, né? Essa galáxia aqui chama Galáxia do Redemoinho. E essa galáxia, a qualidade da foto não está tão boa. Né? Existem fotos muito melhores dessa galáxia. Mas a maioria das fotos dessa galáxia são feitas no hemisfério norte, porque essa galáxia ela fica sempre muito baixa no horizonte. Então, a turbulência atmosférica de um objeto que está baixo no horizonte é muito maior do que a turbulência quando o objeto está no zênite, está aqui em cima. Né? Então, foi uma foto que valeu só pelo esforço, assim, porque foi uma foto feita com um nível de dificuldade um pouco maior. Essa é uma outra foto do Carlos, né? Uma foto da região central da Via Láctea. Ele conseguiu pegar várias constelações aqui, constelação de Sagitário, Escorpião, Coroa Austral, constelação de Telescópio, que é bem pequenininha, e várias nebulosas aqui de emissão no centro da Via Láctea, que são essas manchinhas vermelhas que a gente está vendo aqui. Né? Aqui a gente vê uma região muito bonita, aqui a gente tem a estrela Alfa de Escorpião, que é Antares, né? Essa estrelinha amarela, e algumas nebulosas aqui de reflexão azuis, vermelhas. É uma região realmente muito bonita, e várias
nebulosas escuras, né, que são poeira interestelar que está bloqueando a luz das estrelas.